Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista. Constituição, artigo 141, parágrafo 38, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Parágrafo 1º. Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Parágrafo 2º. Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorre com menos de 50% do patrimônio ou da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais de invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 3º. A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com o documento que lhe corresponda. Parágrafo 4º. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a que se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Parágrafo 5º. As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular. Parágrafo 6º. Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada a certidão ou informação. Parágrafo 7º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sentença condenatória. Artigo 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: alínea A. Incompetência. Alínea B. Vício de forma. Alínea C. Ilegalidade do objeto. Alínea D. Inexistência dos motivos. Alínea E. Desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas. Alínea A. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Alínea B. O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Alínea C. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Alínea D. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Alínea E.
O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícito ou implicitamente, na regra de competência. Artigo 3º. Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles. Artigo 4º. São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1º. Inciso 1º. Admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto às condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. Inciso 2º. A operação bancária ou de crédito real, quando a linha A for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas. A linha B. O valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação. Inciso 3º. A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando a linha A. O respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou norma geral. A linha B. No edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições, e comprometam o seu caráter competitivo. A linha C. A concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na limitação das possibilidades normais de competição. Inciso 4º. As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos instrumentos. Inciso 5º. A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando a linha A for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, ou constantes de instruções gerais. A linha B. O preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado, na época da operação. A linha C. O preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado, na época da operação. Inciso 6º. A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja a sua modalidade, quando a linha A houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço. A linha B. Resultar em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou importador. Inciso 7º. A operação de redesconto quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer a normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. Inciso 8º. O empréstimo concedido pelo Banco Central da República, quando a linha A. Concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares, regimentais ou constantes de instruções gerias. A linha B. O valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior ao da avaliação. Inciso 9º. A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras que regem a espécie. Da competência. Artigo 5º. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-lo e julgá-lo o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município.
Parágrafo 1º. Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado ou dos municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas que subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial. Parágrafo 2º. Quando o pleito interessar simultaneamente a União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver. Quando interessar simultaneamente ao Estado e ao município, será competente o juiz das causas do Estado, se houver. Parágrafo 3º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações, que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos. Parágrafo 4º. Na defesa do patrimônio público caberá suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Dos sujeitos passivos da ação e dos assistentes. Artigo 6º. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato ou impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Parágrafo 1º. Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste artigo. Parágrafo 2º. No caso de que trata o inciso 2º, item b, do artigo 4º, quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas e entidades referidas no artigo 1º, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Parágrafo 4º. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Parágrafo 5º. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Do processo. Artigo 7º. A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas. Inciso 1º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará. Alínea A. Além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público. Alínea B. A requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor, artigo 1º, parágrafo 6º, bem como a de outros que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando prazos de 15 a 30 dias para o atendimento. Parágrafo 1º. O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições, a que se refere o inciso anterior, sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz. Parágrafo 2º. Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável. Inciso 2º. Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á, por edital com o prazo de 30 dias, afixado na sede do juízo e publicado 3 vezes no Jornal Oficial do Distrito Federal, ou da capital do estado ou território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 dias após entrega, na repartição competente, sob protocolo, de uma via autenticada do mandado. Inciso 3º.
Qualquer pessoa, beneficiado ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para integração do contraditório, sendo-lhe restituído prazo para contestação e produção de provas, e salvo, quanto ao beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior. Inciso 4º. O prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital. Inciso 5º. Caso não requerida, até o despacho seneador, a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 dias, para alegações, sendo-lhe os autos conclusos, para a sentença, 48 horas após a expiração desse prazo, havendo requerimento de prova, o processo tomará o rito ordinário. Inciso 6º. A sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de 15 dias do recebimento dos autos pelo juiz. Parágrafo único. O proferimento da sentença além do prazo estabelecido privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção, durante 2 anos, e acarretará a perda, para efeito de promoção por antiguidade, de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente. Artigo 8º. Ficará sujeita à pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, a autoridade, o administrador ou dirigente, que deixar de fornecer, no prazo fixado no artigo 1º, parágrafo 5º, ou naquele que tiver sido estipulado pelo juiz, artigo 7º, n. Inciso 1º, letra B, informações de certidão ou fotocópia de documento necessários à instrução da causa. Parágrafo único. O prazo contar-se-á, do dia em que entregue, sob recibo, o requerimento do interessado ou ofício de requisição, artigo 1º, parágrafo 5º, e artigo 7º, n. Inciso 1º, letra B. Artigo 9º. Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2º, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Artigo 10. As partes só pagarão custas e preparo a final. Artigo 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa. Artigo 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como dos honorários de advogado. Artigo 13. A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas. Artigo 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Parágrafo 1º. Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver. Parágrafo 2º. Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito, com juros de mora. Parágrafo 3º. Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á, por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado,
se assim mais convier ao interesse público. Parágrafo 4º. A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a sequestro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória. Artigo 15. Se, no curso da ação, ficar provada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar a que a lei comine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato de trabalho, o juiz, ex officio, determinará a remessa de cópia autenticada das peças necessárias às autoridades ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção. Artigo 16. Caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Artigo 17. É sempre permitido às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Artigo 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada e oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Artigo 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público.